Abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 4. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã fala sobre ansiedade. Combatendo a ansiedade. Será que temos alguém ansioso aqui hoje? Sim? Você se considera uma pessoa ansiosa? Alguém que se preocupa demasiadamente? Alguém que sofre por antecipação? Então Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Amém? Filipenses capítulo 4, versos 6 a 9. Alguns princípios pastorais, bíblicos, sobre esse tema. É claro que a gente não consegue esgotar aqui o tema, que é muito rico e muito amplo, né? Mas vamos dar algumas direções que o apóstolo Paulo aqui nos inspira nesse texto. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Coloca a mão no teu coração. Pai, aqui está o nosso coração, a fonte de vida. Pedimos para que o Senhor, nessa manhã, semeie a Tua palavra e fale conosco, ó Deus, e que a Tua palavra caia num terreno fértil, que haja frutos na nossa vida, Senhor. Nós oramos, Pai, gratos por esse dia, gratos pela Tua palavra, que por si só é um bálsamo para nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A verdade é que esse tema é um tema muito atual, porque a ansiedade, ela está como a doença, ela é reconhecida como a doença do século. Nunca se encontrou, nunca se registrou tantas pessoas ansiosas como nos dias de hoje. É uma doença que não escolhe data para chegar, não escolhe idade para atingir, não escolhe classe social, desde doutores a analfabetos, iletrados, desde crianças a idosos, desde religiosos a ateus. Nós podemos encontrar ali um grau bastante acumulado de ansiedade. E eu estava pesquisando um pouco sobre esse tema e vi que estima-se que no Brasil hoje existam 24 milhões de pessoas com algum tipo de transtorno de ansiedade. Ok? Não existe só uma ansiedade, existem vários transtornos de ansiedade. E se estima-se que 24 milhões de pessoas hoje sofrem disso. Então não é pouca gente, não são poucas pessoas. Mas por que isso afeta tanto a nossa vida? Por que isso afeta tanto o nosso dia a dia? Por que tantas pessoas ansiosas hoje em dia? Por que crianças? Encontramos crianças hoje ansiosas. E às vezes nem sabe muito bem o que significa isso, mas você já vê ali algumas coisas, alguns elementos que dizem que ali tem uma certa situação que precisa ser tratada, que precisa ser olhada com carinho. A palavra ansiedade no grego, ela significa estrangular, sufocar. No latim, ela se equivale a angústia, significa falta de ar. Ou seja, é aquela pessoa que fica asfixiada pelas preocupações, asfixiada por aquilo que há de vir. Quer dizer, as preocupações, elas acabam direcionando a sua vida. Ela dorme com suas preocupações e ela acorda com suas preocupações. Ela trabalha com as suas preocupações. Ela está casada com as suas preocupações. Uma vida ansiosa
é uma vida sem descanso, é uma vida inquieta, sem paz. Por isso que Jesus falou sobre isso, um tema que naquela época já se falava, mas que é muito pertinente para nós hoje. Eu abri o culto falando sobre ansiedade, Mateus capítulo 6, né? E Lucas 12 também Jesus fala sobre isso também. E é interessante como o apóstolo Paulo aborda esse tema. Eu quero dar para você alguns princípios, à luz dessa carta, que é uma carta especial. Eu preguei hoje no culto das 8 sobre alegria, usando essa carta também. A alegria também é um dos mecanismos ou uma das ferramentas para combater a ansiedade. E o apóstolo Paulo fala também nesse trecho, nesse bloco de textos, sobre alegria. O verso 4 ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E Paulo a escreve num contexto de prisão. Olha que contraditório, né? Você falar de alegria num contexto de prisão. Você falar de ansiedade num contexto de prisão. Quando ele diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós estamos falando de alguém que tem propriedade para falar isso naquele momento. No mínimo isso, irmãos. Nós não estamos falando de alguém que fala de um tema fora dele. Porque é fácil, né? Você dizer para a pessoa, não fique ansioso, não. De frente para a praia, numa piscina, tranquilo. O difícil é você falar disso vivendo isso. Por isso o apóstolo Paulo fala com propriedade. Está numa situação difícil. Filipos, que foi uma cidade que ele evangelizou na sua segunda viagem missionária, e ali ele estabelece um trabalho, ali ele abre uma igreja, ali ele estabelece um trabalho assim, de uma forma muito sólida, começando pelas mulheres. E Filipos era uma cidade que tinha uma estabilidade financeira muito grande, e ali Paulo então começa de uma forma tímida, mas que foi crescendo, uma evangelização ali, inspirado, direcionado pelo Espírito. E por conta disso ele é preso. E é interessante que na prisão, Atos 16, a Bíblia fala que por volta de meia-noite ele começa a cantar louvores ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, a reclamação não traz nada de bom para a nossa vida. Por mais que eu e você estejamos pressionados, vivendo situações difíceis, reclamar não vai te ajudar. Reclamar não vai te ajudar. Não vai melhorar essa situação em nada. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele começa a cantar e as prisões se abrem diante dele. Que maravilha, que testemunho maravilhoso. E ali é estabelecida uma igreja que, tempos depois, ele vai então enviar essa carta. E eu preciso fazer uma diferença aqui pontual sobre a ansiedade. Porque existe ansiedade natural e existe ansiedade patológica. Eu estou falando de uma ansiedade que é patológica, ok? Eu estou falando de uma ansiedade que compromete a sua vida. Eu não estou falando daquela ansiedade natural, normal. Um senso de alerta que todos nós temos. Deus nos criou com sensores de alerta. Por exemplo, o medo é um sensor de alerta. A ansiedade é um sensor de alerta. Não ignore essa ansiedade. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que você deixe de ser humano, que você viva como um robozinho, um anjo na terra. Não, não é isso. Você é ser humano. Você está sujeito a esses sentimentos, a essas sensações. A grande questão não são as nossas preocupações. A grande questão é viver preocupado. A questão não é ficar ou não ansioso. Você vai ficar. Diante de uma entrevista de emprego, por exemplo, quem não fica ansioso? Não é? Diante de uma resposta que você espera, quem não fica ansioso? Diante de um desafio que você está enfrentando, como conter essa ansiedade? A questão é não permitir ser direcionado, gerenciado pela ansiedade. O que nós vamos ver aqui nessa manhã é como contrapor, como equilibrar uma vida ansiosa. Ok? Max Lucado diz o seguinte, olha que interessante, que visão
sólida, que visão coerente. Precisamos ser pacientes, mas não ao ponto de perder o desejo. Seja paciente, não ao ponto de ficar parado. É isso que ele está querendo dizer. Não ao ponto de ficar acomodado, não ao ponto de perder o desejo, não ao ponto de perder a paixão. Depois ele completa: podemos ser ansiosos, mas não ao ponto de não sabermos esperar. Ou seja, podemos ser ansiosos, mas não ao ponto de ser precipitado. Não ao ponto de deixar e permitir que essa preocupação, que essa ansiedade direcione a nossa vida. Billy Graham diz o seguinte: a ansiedade é o resultado de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade. O que ele quer dizer com isso? Todas as vezes que eu e você nos entregamos a uma vida demasiadamente ansiosa, nós estamos deixando de lado a vontade de Deus para viver as nossas preocupações. E muitas vezes viver as nossas preocupações não vai ajudar em nada, só vai piorar as coisas. Só vai piorar, não vai resolver os problemas. Não é como um passe de mágica que vai resolver e trazer a solução para você. Só vai te trazer dano. Só vai te trazer cansaço. Eu não sei se você já enfrentou alguma crise de ansiedade. Eu já. Recentemente enfrentei algumas crises de ansiedade. É horrível. É horrível. Parece que alguém está apertando o teu pescoço. O sentimento, a sensação é que todo o teu ar foi retirado. Eu imagino que seja uma sensação de alguém que está mergulhando e acabe o ar. Não é? De repente, não tem mais ali oxigênio. É essa a sensação. E não passa. A não ser por um depositar, e aí eu falo biblicamente, um depositar da sua vida nos pés do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo trabalha 3 grandes áreas no capítulo 4, que eu vou mencionar para vocês, só para você se situar no texto. Primeiro, ele fala do relacionamento com Deus. Eu e você precisamos ter relacionamento com Deus. O verso 1, ele fala sobre isso. O verso 2, ele trabalha o relacionamento com o próximo, ou seja, relacionamento interpessoal. E aí ele cita uma situação que está acontecendo na igreja, né? Parece que 2 irmãs aqui, a Evódia e a Sintique, estão brigando, estão em conflito na igreja, e isso de alguma maneira mexeu com a igreja toda, provocando tristeza, provocando ansiedade, provocando medo na igreja. Por isso Paulo escreve sobre ansiedade, sobre alegria, sobre pensamento, para solucionar um conflito da igreja. Abre parênteses, irmãos, a igreja é lugar de unidade, amém? Não de conflito, amém, irmãos? Nós somos uma família da fé, nós somos chamados para viver em concordância. Muitas vezes não pensamos da mesma maneira, mas se temos unidade de propósito, podemos andar juntos, mesmo pensando de formas diferentes, mesmo tendo um público tão diferente como a nossa igreja tem. Podemos pensar de formas diferentes, mas somos chamados a viver em unidade. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão? Diga amém, irmão. Amém, eu conto contigo. Fala para ele assim: eu conto com você, meu irmão. E a terceira área que o apóstolo Paulo escreve é com relação à existência humana, pessoal, relação conosco mesmo. É você se relacionando com você mesmo. Então, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e você com você mesmo. E aí ele fala de alegria, de ansiedade, de paz, de pensamento, mente. Até o verso 9, ele trata disso. Eu quero trilhar com você, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, alguns princípios para combater a ansiedade e as preocupações da vida, à luz desse texto aqui do apóstolo Paulo. Primeiro, para combater a ansiedade e as preocupações da sua vida, priorize seu relacionamento com Deus pela oração. Diga comigo, relacionamento com Deus em oração. Olha a dica do apóstolo Paulo, verso 6.
não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. A primeira receita, ou o primeiro conselho que o apóstolo Paulo nos dá para equilibrar a nossa vida, uma vida ansiosa, demasiadamente ansiosa e preocupada, é priorizar o relacionamento com Deus em oração. É ter uma vida constante de oração. Paulo apresenta a oração como um contraponto a uma vida de ansiedades e preocupações. Você anda muito preocupado com algumas coisas? Você anda muito ansioso com algumas coisas? Ore mais, meu irmão. Tenha uma vida mais constante de oração. Ah, pastor, eu já oro 2, ore 3. Ah, eu já oro 3, ore 4. Acorda mais cedo para orar. Tenha uma vida com Deus mais intensa. A oração e a vida com Deus nos equilibra, nos traz equilíbrio a uma vida ansiosa. Uma atitude ativa, intencional, uma decisão de buscar prioritariamente a Deus e um relacionamento pessoal com Ele, certamente trará uma nova perspectiva para a sua vida. O texto que eu li no início do culto, Mateus 6,33, diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas? Que coisas? Coisas que nos preocupam. Jesus fala lá, com que nos vestiremos, né? com que dinheiro vamos fazer tal coisa, quando vamos fazer isso. E aí o próprio Jesus traz também um tratado sobre a ansiedade. E ele termina dizendo isso: busque em primeiro lugar, olha a receita aí, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês se preocupam, elas serão acrescentadas a vocês. A oração, irmãos, ela traz equilíbrio para a nossa vida. A ansiedade nos afasta de Deus, a oração nos aproxima de Deus. Uma vida ansiosa, ela nos ensina a viver por nós mesmos. Uma vida de oração nos ensina a depender de Deus. A ansiedade, na maioria das vezes, ela está relacionada a algo futuro, ok? Sabe de uma coisa? Grava isso aí. Cerca de 90% das coisas pelas quais você se preocupa não vão acontecer. Ou não vão acontecer, ou você não tem poder para mudar essa situação. Então, por que se preocupar? E os outros 10%, pastor? Os outros 10%, na maioria das vezes, acontecem de maneira diferente. De maneira diferente do qual nós esperávamos. Isso é pesquisa, gente, isso não é conversa fiada, isso é pesquisa, isso é dado estatístico. Mas muitas vezes nós não conseguimos gerenciar isso. A oração faz isso. A oração te ajuda a gerenciar, te ajuda a equilibrar. Ao invés de se preocupar e ficar ansioso, através da atitude da oração, entregue a Deus o que você não pode mudar. Pela oração, você entrega a Deus o que você não pode mudar. Coisas que você pode mudar, Deus vai te sinalizar. Deus vai te dar a autoridade para mudar. Entenda isso. Por exemplo, você não pode mudar outra pessoa. Você não pode mudar a decisão de outra pessoa. Não está no teu poder de autoridade para fazer isso. Mas você pode mudar você. Você pode mudar as suas atitudes, você pode mudar a sua maneira de pensar, você pode mudar as suas escolhas, você pode mudar as suas decisões. Isso está na sua autoridade. Então, coisas que você precisa mudar, Deus vai te dar a autoridade para mudar. Coisas que você não pode mudar, meu irmão, minha irmã, entrega para Deus. Amém? 1 Pedro 5,7: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado da sua vida? Tem ou não tem? Tem. Você está aqui, ué. Você está aqui na minha frente. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua família. Então lança sobre Ele a sua ansiedade em oração. O que você faz na oração? Você fala. O que você faz na oração? Você traz algo de dentro da sua, que está dentro de você, para fora de você.
você lança sobre ele as suas preocupações e as suas ansiedades. Mas por quê? Porque ele tem cuidado, é um dado presente, não é uma coisa, ele vai cuidar, ele talvez cuide, não. Você lança sobre ele a ansiedade porque ele tem cuidado de você, é uma certeza. Então, em primeiro lugar, combata a sua ansiedade e as suas preocupações por uma vida de oração. Como é que está a tua vida de oração, meu irmão? Tem orado muito ou pouco? Hein? Pouca oração, muita ansiedade. Muita oração, pouca ansiedade. E aí analisa aí a tua vida de oração, como é que está? Como é que está a tua vida de oração? Como é que eu faço isso, pastor? Dos sinais é, analisa o teor das tuas preocupações. O teor das tuas preocupações sinaliza o quanto você tem orado. O quanto você tem orado. Talvez, para que as preocupações diminuam, você precisa orar mais. E elas não vão desaparecer, mas elas vão deixar de controlar a sua vida. Elas vão deixar de perturbar teu sono. Elas vão deixar de ir com você para o teu trabalho. Elas vão deixar de ir com você para o teu travesseiro. Porque Deus toma as suas ansiedades para Ele. Mas faça esse exercício, meu irmão. Diariamente, constantemente. Lance sobre Ele as tuas preocupações, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Segundo lugar, eu aprendo com esse texto. Para combater a ansiedade e equilibrar a nossa vida. Alimente sua vida interior com a palavra. Diga comigo, a minha vida interior com a palavra. Verso 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Diga comigo, eu sou o que eu coloco para dentro. Muita palavra, muito pensamento na palavra. Pouca palavra, pouco pensamento na palavra. Como, meu irmão, minha irmã, você quer pensar segundo a palavra, se você não tem vida com a palavra? Hein? Como você quer equilibrar a sua vida ansiosa na mente, se você não coloca a palavra para dentro? Você acha que é o quê? Por osmose? Você acha que é o quê? Você vai ficar parado na frente da Bíblia, com a Bíblia fechada, aberta, e vai fechar o olho, e vai ser uma coisa assim meio, sei lá, automática? Não, meu irmão. Para você combater a ansiedade, a preocupação aqui, porque a preocupação é aqui que nasce, ok? É fator interno, é vida interior, é mente. Para você combater a preocupação aqui, você precisa colocar para cá, para sua mente, a palavra. É na palavra que você encontra os propósitos de Deus para a sua vida. É na palavra que você lê sobre as promessas de Deus para a tua vida. Filipenses, olha como é sério isso. Filipenses 4:23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Um dos propósitos que eu faço todo ano é ler a Bíblia toda. Todo ano. No início de ano lá, quando a gente faz os nossos propósitos, a gente não escreve. Já tem alguns anos que eu escrevo lá nos propósitos, ler a Bíblia toda. Já terminei o Evangelho, estou terminando o Evangelho de Lucas, estou começando João amanhã. Estou lendo a Bíblia toda. E estou lendo o Antigo Testamento junto com o Novo Testamento. Ao mesmo tempo, comecei pelos livros poéticos, estou lendo de uma forma contínua. Antigo e Novo Testamento junto. Vou acabar antes de um ano. Mas é ler simplesmente para que a palavra entre em mim. Não é ler para preparar um sermão, não é ler para preparar um estudo de célula, também eu tenho que ler para fazer essas coisas. Mas nesse momento é ler simplesmente para ser curado pela palavra. Entende a diferença, irmãos? Amém ou não amém? É ler simplesmente para que a palavra entre na sua vida e faça um contraponto às coisas que te pressionam. Aí diz assim, pastor, mas eu não entendo a Bíblia. Meu irmão, tem tanta linguagem boa por aí, que você vai entender de primeira. Não tem desculpa para não ter uma vida na palavra. Busque então por uma mente dirigida pela palavra. Leia, medite, receba e creia na palavra. Leia, medite, receba e creia.
guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Pensamentos antecipados e precipitados surgem por quem não tem vida na palavra. Preocupações excessivas tomam conta da sua vida e da minha vida quando eu estou distante das promessas da palavra. Quando eu estou distante de uma vida firmada na palavra. Porque ao mesmo tempo que eu tenho as minhas preocupações, eu tenho do outro lado a palavra. E aí, meu irmão, minha irmã, você vai ficar com o quê? Com as tuas preocupações, veja bem, preocupações, ou você vai ficar com as promessas estabelecidas na palavra sobre a sua vida? Só que para que você receba as promessas, você precisa conhecê-las. E são mais de 8.000 na Bíblia. 8.000. Será que uma não é para você? Será que pelo menos uma não vai encaixar na tua vida? E vai te dar um novo ânimo, uma nova maneira de pensar? O problema, irmãos, é que a gente é levado a pensar por notícia de jornal, por notícia lá de televisão. A gente olha aquilo e a gente fica preocupado, a gente fica triste, a gente fica ansioso por algumas coisas que a gente escuta ali. Mas o que a palavra diz a respeito da sua vida, hein? O que a palavra diz a respeito da sua família? Quais são as promessas que Deus tem entregue a você pela palavra? Com o que você fica? Com a notícia e as previsões da economia ou com as promessas do Senhor sobre a sua vida? A palavra tem promessas firmes sobre a sua vida. Combata toda e qualquer ansiedade e preocupação excessiva pela palavra. Glória a Deus. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Amém? Terceiro princípio, e eu termino com esse: confie em Deus e desista de tentar entender tudo o que acontece com você. Diga para o seu irmão assim, desista, meu irmão. Pode falar, pastor, falar para ele desistir. Fala, desista. Agora olha para mim, por favor. Pare de tentar entender tudo o que acontece com você. Desista do controle da tua vida, entrega o controle para o Senhor. Sabe como combater a ansiedade? É confiar em Deus, confiar no propósito divino. Verso 7, olha o que diz o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, e o Deus da paz será convosco. Diga comigo, a paz de Deus guardará o meu coração. A paz de Deus, irmãos, é o contraponto de uma vida ansiosa. O que é uma vida ansiosa? É alguém que quer controlar demasiadamente a sua vida, ou as coisas que lhe acontecem, ou acontecem a outras pessoas. Demasiadamente. E a paz é aquilo que o Senhor quer gerar na sua vida. A paz é um elemento, uma característica do fruto do Espírito. Assim como a alegria, a paz também é. Ou seja, essa paz de Deus é a paz que o Espírito gera na sua vida para contrapor as preocupações e ansiedades dela. É o Espírito que gera, através da sua atitude de confiança. Paz de Deus não significa ausência de problemas. Por isso, diante das diversas situações que trazem ansiedade, medo, angústia ao seu coração, tente entender menos e confiar mais. Algumas pessoas entendem paz como ausência de problemas. Está tudo em paz? Está tudo em paz. Ou seja, não está acontecendo nada demais na minha vida, nada de ruim. Meu irmão, deixa eu explicar para você. Paz não é ausência de problemas. Paz é serenidade no problema. A paz que Deus vai dar para você é a calma, é a tranquilidade no problema. No problema. Amém, irmãos? E só Deus pode te dar isso, não é? Só Deus pode te dar isso. Porque às vezes as situações estão tão difíceis, você olha assim para a tua vida, você não enxerga nada. Não enxerga absolutamente nada. Mas é nesse momento que o teu coração, pelo Senhor, vai ser invadido por uma paz sobrenatural.
que só o Senhor pode dar. Ninguém mais pode oferecer. Então confie em Deus, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, no dia 22 de janeiro, no 22º dia desse ano, de 2017, confie em Deus, e pare de tentar entender tudo o que te acontece. Tem gente que já está ansioso pelo dia 31 de dezembro de 2017. Tem gente que já está ansioso pelo Natal. Eu tenho que comprar a ceia de Natal. Exagerei agora, né? Mas a ansiedade nos faz assim, irmãos. Cuidado com isso. Cuidado, por favor. Confie em Deus. Tente não entender tudo o que acontece com você. Olha o que diz o salmista, no Salmo 56, verso 3. Diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Aleluia. Você pode dizer comigo? Diga comigo. Mas eu, quando estiver com medo, quando estiver com ansiedade, quando estiver com preocupação, confiarei no Senhor. Você pode aplaudir a Jesus? Confia no Senhor, meu irmão. Aleluia. Deus tem um escape para a sua ansiedade. Deus tem um escape para as suas preocupações. Não tem dormido de noite? Vai para a cama ansioso, preocupado com o dia de amanhã? Confia em Deus, confia no Senhor, porque o amanhã é dele, e o próprio amanhã trará os seus cuidados. A sua vida não está nas mãos do amanhã, a sua vida está nas mãos do Senhor, que é Senhor do amanhã, que é Senhor do futuro. Ele cuidou de você até hoje, Ele vai continuar cuidando da sua vida até o fim. Glória a Deus. Colossenses 3,15. E a paz que Cristo dá dirigirá vocês nas suas decisões. Amém? A paz que Cristo dá vai dirigir você nas suas decisões. Então pare de perguntar quando, como e por quê. Diga comigo: quando, como e por quê não cabe a mim saber. Amém? Quando, como e por quê não cabe a você saber. Só vai gerar ansiedade no teu coração. Quando isso vai terminar? Não sei, Deus sabe. Eu confio nele. Como isso foi acontecer? Como isso vai acontecer? É impossível, como isso vai acontecer? Não sei, Deus sabe, eu confio nele. Mas por que isso está acontecendo comigo? Mas por que isso está acontecendo com a minha família? Não sei, Deus sabe, e eu confio nele. Então estabeleça um contraponto à sua ansiedade, confiando em Deus e desistindo de controlar a sua vida. Amém? Vamos repetir então, todos juntos, diga comigo: priorizar o relacionamento com Deus em oração, alimentar a minha vida interior com a palavra e desistir de tentar entender tudo. Deus tem uma vida menos ansiosa reservada para você. Amém? Vamos ficar de pé? Quero orar por você. Você deseja combater toda ansiedade e preocupação em sua vida? Há algo preocupando você? Lembre-se do que eu disse? Quero deixar isso muito bem claro. Preocupação não é pecado, não é, coisa de outro mundo. A preocupação é natural do ser humano. Sabe o que é ruim? É viver preocupado. É viver preocupado. Tá. É viver preocupado. Ok? Isso é ruim. E é isso que Deus não quer para você. Mas há algo que só você pode fazer. Por exemplo, oração. Meu irmão, minha irmã, Deus não vai te levantar, te conduzir assim, não. Você vai ter que ir lá se ajoelhar, orar a palavra, você vai ter que ir lá abrir a Bíblia, crer nas promessas de Deus, ler as promessas de Deus, entende? É coisa que você tem que fazer. Confiar em Deus é você que tem que fazer. Deus está dizendo: olha, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo, lança sobre mim. Mas quem vai ter que confiar é você. E confiar em Deus vai te dar um equilíbrio nas suas preocupações.
Olha o convite que Jesus nos faz nessa manhã. 2 convites. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aleluia! Essa é a promessa do Senhor para você nessa manhã. Eu lhes darei descanso. Vamos orar? Vamos entregar ao Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Pai e mãe, está preocupado com seu filho? Entrega ao Senhor, confia nele. Teu filho é do Senhor, tua filha é do Senhor, sabe? Ele é dele, entrega para ele. Você está preocupado com alguma situação no teu trabalho? Está ansioso? Meu Deus, o que vai ser desse ano? Meu irmão, você está no dia 22, não viva a preocupação do dia 23, viva o dia 22. Deixa o dia 23 com o Senhor. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de todas as coisas. Confie nele. Caminhe adiante e confie no Senhor. Quero orar por você. Tem algo preocupando você, a sua mente, o seu coração? Algo tentando puxar você, paralisar você? Aqui está o altar do Senhor. Vamos lançar sobre ele a nossa ansiedade. Ele nessa manhã tem algo sobrenatural para nós. Tem bálsamo para nós. Chega de peso, chega de grilhões. Deus tem uma vida leve para você, meu irmão, minha irmã. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Vamos orar ao Senhor, vamos interceder. Saia do seu lugar. Cobre-me com tua. Vem entregar suas preocupações ao Senhor, sua ansiedade ao Senhor. Coloca diante dele em oração. Aleluia. Vem me esconder, Senhor.